pessoal, nós vamos fazer hoje uma análise da nossa história aqui do Fantasma da Mãe, do livro, e vamos utilizar nessa análise a formação do genograma, para que a gente possa conseguir observar como que são vistas as relações entre as pessoas com essa formulação do genograma, para a gente tomar informações de como são as relações, em qual fase da vida do ciclo familiar essa família está, para que a gente possa de fato então fazer as nossas intervenções e fazer também as intervenções ali no setting terapêutico quando toda essa família estiver, tá certo? Então o genograma, ele é feito normalmente logo no início, né? Não é uma proposta aqui do caso Fantasma da Mãe fazer o genograma, mas nós vamos fazer porque a gente vai treinar. Vocês estão recebendo vídeos para falar para vocês o quanto é importante o uso do genograma, como ele é utilizado em vários tipos de ambientes, como hospitais e outros locais. Então vamos comigo? Eu vou aqui, depois que estiver prontinho, eu vou filmar para vocês, para que vocês vejam de frente aqui como vai ficar esse genograma, tá? Mas é bem simples esse, é para a gente treinar mesmo. Aqui, na história do fantasma, né, da mãe, a gente está falando da família Almeida. Essa família Almeida vai dizer aqui da formulação de uma família com 3 filhos. Então, nós temos aqui Renata, que é a nossa personagem aqui, mãe. Temos aqui a Renata, eu vou colocar o Rzinho aqui. A Renata, ela é casada com o João Carlos. João Carlos. A gente sabe que aí para vocês agora, né, tá ao contrário, mas aqui, ó, à minha esquerda está o homem com uma representação de quadradinho e a mulher representação de um círculo, que é o usual mesmo, tá? Pra gente conseguir ler o genograma, tá? A Renata e ele tiveram 3 filhos. Temos aqui, a gente coloca pela ordem cronológica. Então, ó, aqui à minha esquerda vai ficar a Flávia, segundo a história, tá? A Flávia de 21 anos. Vai ficar o Roberto, que tem 19 anos. E vai ficar a Cláudia, que tem 18 anos. A Renata é aquela que fica perto da família e que tem muito vínculo com a família. O João Carlos, ele sai para trabalhar, ele é o provedor da casa, então ele sai para trabalhar sempre. Como que quando a gente está fazendo um genograma desse, se eu estivesse fazendo com o paciente, quem que seria o paciente aqui que chegou, né, por conta da história? Começou após a morte da Renata. A gente coloca aqui, ó, morte, a gente coloca dois pauzinhos para mostrar que ela teve uma morte. Tem gente que coloca um X, tá? Eu não gosto muito de colocar o X, que parece que a pessoa foi anulada, né? Não sei. Mas vocês vão encontrar também. Se vocês encontrarem com X, é porque a pessoa morreu. Ou se encontrar aqui, é também com esses 2 pauzinhos, é porque a pessoa morreu, tá bom? E aí, quando a gente vai perceber, com o Roberto aqui, para a gente ver com o Roberto, Cláudia, Flávia. Se a gente perguntar assim, qual a sua ligação com essas pessoas? O Roberto vai fazer assim, ligaçõezinhas assim. Então o Roberto vai falar aqui, com a mãe, a ligação dele é muito forte. Então ele vai colocar 2 ou 3. Tem gente que coloca 2, a gente vai colocar 3 listrinhas, para dizer que a relação é muito estreita, tá? E com o pai? Com o pai, a relação é mais afastada, é mais distante. Então, ele vai colocar aqui, ó, quase não dá para vocês verem, mas são só os pontilhados, tá certo? Vocês vão ver ao final. Então, vocês vão perceber que é assim que ele representaria, né, que é o paciente em questão, e a gente vai representar ele com uma setinha embaixo, para dizer que ele que é o paciente em questão. Ele é a pessoa que trouxe a sintomatologia, tá? Ele demonstraria desse modo. Isso quer dizer que aconteceu a morte, tá, da Renata, e eles ficaram muito desolados.
O pai, ele começou a ter que deixar o trabalho, ir para casa e tudo mais, depois que quando ela adoeceu, porque ela adoeceu de câncer, e depois ele teve que voltar ao trabalho. Quando ele voltou ao trabalho, ele teve ali um afastamento novamente desses filhos. E ele tentou recomeçar a vida dele. Um dos modos de recomeçar a vida dele foi se casando com Alice. Então, como ele já está aqui no canto, ó, eu vou colocar aqui, tá bom? Mas vocês sabem que para iniciar, normalmente a gente vai fazer assim. Só que, como a Renata está aqui representada, que teve esse casamento, eu vou colocar a Alice aqui, tá bom? Ó, Alice representada aqui no cantinho. Com a Alice, isso em uma questão de 1 ano, ele teve uma filhinha, que é a Isabela. Então, eles tiveram, ó, uma filha, a Isabela. A Isabela, que é um bebê, tá certo? Então, ele já teve essa outra filha, então a família já passa a ter 4 filhos e eles começam a tentar morar juntos, mas aí a Alice, ela tenta interferir, mudar a casa, e esses meninos ainda estavam no processo, talvez, até de luto, porque 1 ano só, você ainda está no processo de luto. Isso fez com que algo acontecesse de muito ruim nessa convivência, eles tiveram ali questões e eles se afastaram. Então, quer dizer, quando eles se afastaram, João Carlos foi viver com Alice e com Isabela numa casa diferente, num apartamento diferente. Ele foi embora. E ficaram aqui os filhos. Então, as meninas que eram muito boas, né, na escola e tudo mais, tinham um bom desempenho, começaram a ter um desempenho ruim, um desempenho já desgastado. Começaram, né, uma começou a namorar muito e assim, fica muito mais com o namorado, ou até ficar com o namorado em casa. De vez em quando, ela e o namorado colocavam a comida em casa, mas não era sempre. Então você começa a ver que essa casa ficou sem uma ordenação ali patriarcal. Essa casa ficou sem uma organização familiar, sabe como? Então, Roberto começa a ter muitas reações. E uma das reações é se envolver com o alcoolismo, tá bom? Então, ó, alcoolismo, você coloca embaixo a sintomatologia que o indivíduo traz ali para aquela questão. Quando ele começou a ficar assim, ele se ligava com Cláudia, né? E aí, olha como ficou a ligação dele com a Cláudia, se a gente fosse falar, Roberto, marca pra mim qual a sua ligação com a sua irmã. Muito grande, tá? Uma ligação muito próxima. Todas as vezes que ele bebia, ele começava a falar da mãe pra ela, né? E ele revivenciava toda aquela questão do encontro com a mãe. Isso fez com que ele demonstrasse que ele não estava bem. Então, a família precisou se mobilizar para uma terapia, tá? Inclusive, a Cláudia, que estava ficando mais afastada, com o namorado, tudo, esse pai achava que ela não ligava para ninguém. E aí, ela disse até para o pai, em um dos encontros, olha, eu ligo sim, eu ligo muito pro meu irmão. Eu ligo e me preocupo com ele. Eu não ligo para você, porque eu acho também que você não liga para mim. Então, olha como que essas relações entre o pai e esses filhos estavam desgastadas, né? Porque esse pai, ele abandonou essa casa, ele foi achando que era melhor, então, para evitar uma briga, né? Talvez ele estivesse pensando no bem, vou evitar uma briga. Mas ele foi, né, porque com a convivência aqui com a Alice dentro dessa casa, mas ele foi, e aí acabou que ele não conseguiu sustentar essas duas casas, né? Porque ele tinha os filhos nessa outra casa também, não é isso? Do primeiro casamento, filhos que ainda precisavam dele, precisavam de referência. E aqui, ó, Roberto, sem referência, começou a sofrer muito. E ele ficava nessa questão de beber e se relembrar da mãe, os problemas sociais dele, escolares, foram aumentando ainda mais. E aí, na terapia, foi visto que Roberto, quando, né, nas discussões, nas conversas em terapia, os terapeutas perceberam que Roberto, ele estava bebendo muito para tentar reviver a mãe, não para esquecer a mãe. Olha só como que é importante. O sintoma, ele nunca é aquilo que a gente acha, gente. Não tem como interpretar um sintoma antes de ouvir o sujeito. O sujeito precisa falar. Né? Às vezes, inicialmente, eles pensavam assim, a própria família, né? Ele está bebendo porque ele quer esquecer da morte da mamãe. Não, e aí chegaram à conclusão de que não. Ele está bebendo porque ele quer reviver todas as emoções que ele vivia com a mãe. É quando ele bebe que ele consegue falar com a irmã dessa mãe, quando ele consegue estar mais próximo da imagem dessa mãe, certo? Então, foi percebendo aqui que o sintoma do Roberto fala pelo Roberto.
Roberto, tá, gente? O sintoma ele não fala o que a gente quer. Ele fala o que a história desse indivíduo traz. Então já é necessário ouvir esse menino. Quando isso for descoberto, que peraí, então, o que Roberto está fazendo aqui, né? Em meio a essas matrizes familiares, que são muitas, né? Existe, ó, matriz familiar aqui em João Carlos, existe matriz familiar deixada pela Renata, existe matriz familiar na Alice, olha bem, a matriz familiar é em formação em cada um deles. Então isso quer dizer, o que ocorre é que em meio a todas essas marcas que são a matriz familiar, todas essas marcas estavam fazendo com que Roberto, que ainda estava com a sua matriz familiar sendo formada, essas emoções estavam sendo guardadas nele, ele não estava conseguindo se desvencilhar daquele carinho todo, de toda a atenção que ele tinha por parte da mãe dele, que agora ele não tinha mais. Então, às vezes, ele buscava isso. Quando ele bebia, ele conseguia buscar isso um pouco na irmã, partilhar um pouco desse sofrimento, desse luto, dessa angústia com a sua irmã. Então, vejam bem, a partir do momento que se viu que ele fazia isso para reviver essa mãe, para reviver essa presença da mãe, algumas alterações puderam ser propostas, né? A primeira coisa, você entende o outro e você percebe que o outro ele não está fazendo o que você achava, não é uma birra, não é para esquecer, é para reviver. E aí, quando foi entendido o que é o sintoma para o Roberto, olha que bacana que foi feito. Algumas modulações foram feitas, algumas sugestões dos terapeutas. Os terapeutas sugeriram que, olha só, pelo menos uma vez por semana, João Carlos, né, o pai, fosse para a casa desses filhos e pudesse, então, participar de um jantar. E o jantar seria feito pelos filhos, tá? Outra coisa que foi sugerida para João Carlos, que ele passasse junto com Roberto, porque Roberto era o mais afastado dele, o que mais era dependente dessa mãe emocionalmente. Então foi sugerido que João Carlos e Roberto, João Carlos ficasse responsável pela compra da casa, porque ele ainda era o chefe daquela casa. Aquela casa ficou sem chefe de família, ficou sem ninguém para ordenar os acontecimentos ali naquela casa. E aí, quando o Roberto ele ajudava o pai a fazer a compra, o pai ficava em responsabilidade por fazer as compras da casa, eles partilhavam momentos juntos. E aí, pronto, esse pai se fazia mais presente nessa relação. E o filho se sentia alguém que pudesse ajudar, alguém que era importante nessa relação. E outra, esses filhos se sentiam cuidados por esse pai. Com o tempo, com essa presença semanal do pai, ele começou a ver que os filhos começaram a não sair tanto de casa, estar mais presentes, cuidar mais da casa. Por quê? Porque tinha um compromisso com aquele pai tinha que estar lá, para participar. Isso fez, gente, com que o próprio João Carlos passasse a estar novamente mais em casa. Ele começou a querer isso por si próprio, voluntariamente ele sentiu o desejo de estar mais em casa. Provavelmente esse pai ele percebeu o quanto ele podia fazer para a organização daquela casa, o quanto falta ele fazia naquela organização familiar, que aquele era o núcleo familiar dele. Lógico que agora ele tinha um outro núcleo familiar. E fazendo essa escolha depois ele fez uma escolha de se mudar para casa novamente, ele decidiu se mudar e deixar a Alice e a filhinha Isabela no outro apartamento. Manter um relacionamento com ela, mas manter esse relacionamento com ela, que inicialmente foi iniciado com 1 ano e tudo, manter esse relacionamento para depois ele ir estabilizando isso. Mas deixá-las lá, para que elas tiverem o núcleo delas, o cuidado delas, o ambiente delas, e ele pudesse cuidar desses filhos que ainda estavam muito enlutados, Lógico, isso teve aqui um conflito com a Alice, Teve. A Alice provavelmente não gostou muito, mas é aquilo, a partir do momento que você faz uma escolha, você abre mão de outros. Quando ele teve um relacionamento, de um modo bem recente, ele abriu mão de uma outra escolha aqui, desses filhos que precisavam também dessa atenção. E a partir do momento que ele vai dar essa atenção novamente, ele abre mão de uma outra situação. E a gente tem que ir dando conta das nossas escolhas. É possível refazer sempre, mas é necessário dar conta das nossas escolhas. E aí, gente, vai mostrando que à medida, olha que bacana, à medida que a matriz familiar de Roberto estava marcada pela proximidade com a Renata, pelo seu afastamento de João Carlos, Então, como o Roberto, tudo dele estava marcado pela proximidade com a mãe, com o afastamento do pai, ainda que a mãe tivesse morrido, ele ia buscar essa mãe muito mais.
Só que quando o pai entrou enquanto ativo nessa família, né, fazendo aí sua função, olha que bacana que aconteceu. A equipe começou a perceber que esses sintomas do próprio Roberto, eles começaram a ficar para trás. Roberto parou de beber muito, ele não tinha mais necessidade de rememorar essa mãe, trazer essa mãe quase que numa presença quando ele bebia, né? Porque ele já tinha uma presença de um pai agora e começou a se tornar então desnecessário essa proximidade de uma mãe que na realidade nesse momento estava morta e que ia ter sim uma presença para ele, mas uma presença no coração, uma presença na memória e não uma presença rememorada com essa dor aí, né, de o fato de estar bebendo, de estar tendo uma conduta, né, descontrolada. Então diz aqui, olha, os almoços de sábados começaram e aí o João Carlos começou a querer ir morar em casa, né? E aí a gente vai vendo que, ó, João Carlos tentou recomeçar sua relação com a Alice, agora morando em casas separadas, né? Então assim, eu não vou deixar minha relação com você, mas eu preciso dar conta um pouquinho dos meus filhos, cuidar um pouco dos meus filhos, né? E olha só, a Cláudia continuou a ter dificuldade também com o João Carlos, porque isso quer dizer o quê? A Cláudia continuou com essa relação distante do pai, porque parece que ela era bem assim, né? Cobrava muito essa postura paterna, mas isso não quer dizer que ela não fazia força ali, ambos não faziam força para conviverem. Isso quer dizer que as nossas relações, elas não vão ficar perfeitas depois de uma intervenção em terapia familiar. Mas o que vai acontecer é que as mudanças da sintomatologia de sofrimento daquele membro que está sofrendo, que está trazendo o sintoma da família, que isso possa ser alterado, que isso possa ser modificado, para que eles possam, então, estar de fato mais presentes de um modo saudável nessa família. Não quer dizer com uma terapia familiar que a família não vai ter conflitos, vai ter muitos conflitos, só que a família vai viver seus conflitos de modo saudável. Porque os conflitos eles fazem com que a gente cresça. Agora, o que vai ser ali trabalhado, resolvido, né, e diluído é aquele sintoma de sofrimento imenso que fica nos indivíduos. Tá certo? Naquele indivíduo que às vezes, por vezes, estava carregando aquele momento. Então, gente, quando a gente faz um genograma, por mais simples que seja, lógico que se eles estivessem aqui sentados, a gente faria um genograma muito mais rico, mas a gente precisa utilizá-lo para que a gente tenha uma fotografia. O genograma nada mais é do que isso, uma fotografia das uniões, do ciclo vital da família, onde a gente sabe sobre a matriz familiar daqueles indivíduos e a gente conhece, então, muito da história dos indivíduos ali que vão ser ali cuidados, né, em suas questões ali na terapia familiar. Então eu espero que vocês possam ver como que numa história, ainda que contada num livro, a gente consegue sim montar um genograma familiar e fazer sim uma abordagem com ele, uma utilização com ele sempre que necessário. E ele em terapia familiar e muitos outros modos de atendimento em saúde é muito necessário, tá certo? Muito obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima.